Renato Janine Ribeiro é ex-ministro da Educação, professor titular de Ética e Filosofia Política da USP e professor visitante da Unifesp. Ele está em Paris para participar, entre outras coisas, de uma conferência sobre a situação política brasileira no Instituto de Altos Estudos na América Latina. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Paloma. Num artigo de opinião recente publicado na Folha de São Paulo, você diz: estamos perto da entropia, de o Brasil se inviabilizar. Você pode explicar o que você quis dizer com isso para os nossos ouvintes? Sim, na verdade eu acho que o Brasil passou 20 anos razoavelmente bons, durante os quais a disputa política se deu entre dois partidos bem acima da média brasileira. Primeiro o PSDB, que governa o Brasil durante 8 anos e que levou a nossa direita para uma posição mais moderada, acostumou a direita a fazer o jogo político, introduziu políticas sociais e depois, com anos do PT, com 4 eleições que o PT ganhou, que colocaram as políticas sociais realmente no primeiro plano, foram bem adiante nessa direção, mas de qualquer forma isso significou que durante 20 anos a disputa política no Brasil se deu entre dois partidos civilizados, dois partidos que você poderia ter, talvez, na Europa Ocidental ou no Canadá. E depois, desde o impeachment da presidente Dilma, nós entramos numa crise muito grande e que vai se aprofundar à medida que o atual presidente continue fazendo o que ele está fazendo. Quer dizer, um presidente foi eleito, sem dúvida com a maioria dos votos, mas não tantos votos assim, e não fez uma única declaração de apelo à união nacional, nenhuma declaração se colocando como presidente de todos os brasileiros, nenhuma declaração abrindo espaço para quem não votou nele. E isso é muito delicado. No mesmo artigo, você divide os ministros do governo Bolsonaro entre a extrema-direita, que seriam os ministros das áreas sociais, e a direita autoritária, que incluiria a justiça, a economia e relações internacionais. A segunda parte seria a que Bolsonaro levou consigo para o Fórum Mundial Econômico de Davos. E o que você achou da participação deles lá? Achei, pelo que vi, não achei muito impactante, não se esperava de fato grande coisa do presidente da República fora. Mas a divisão que eu faço é o seguinte: de um lado você tem aqueles fiéis bolsonaristas, que são as pessoas que estiveram com ele desde o começo, ou que pensam como ele, que têm as ideias dele, e a quem ele deu os ministérios que diriam respeito aos valores, digamos, éticos, direitos humanos, meio ambiente, educação. São ministérios muito importantes, foram colocados estranhamente nas mãos de pessoas que não têm nenhum ponto em comum com o que avançou nas últimas décadas nos países mais envolvidos, com a melhora do meio ambiente, melhora da educação, universalização dos direitos humanos. Eles são contra isso. E esses ministros têm feito declarações que têm se prestado a um certo ridículo, inclusive. E, de outro lado, nós temos 2 superministros da Economia e da Justiça, que são pessoas que eu chamo de direita autoritária, não é a direita, entre aspas, democrática, que estaria no PSDB, é uma direita autoritária, que realmente não tem uma grande simpatia pela democracia, mas que não é extremista, que não diz besteiras arrematadas, e o governo está dividido entre esses 2 grupos. É muito preocupante saber que a educação e as relações internacionais estão nos grupos do pensamento, vamos dizer assim, um tanto exótico. Não são grupos tão destoantes do que se pensa de mais avançado no mundo hoje. É muito preocupante isso. Minha hipótese é que a direita, que não teve quase votos, a direita que rachou entre os candidatos Alckmin, Meirelles, Amoedo, Álvaro Dias, que a direita está querendo que o governo Bolsonaro dê certo na parte econômica e talvez na parte de justiça também. Mas essa direita vê provavelmente também com preocupação essa visão do meio ambiente e dos direitos humanos. Provavelmente se preocupa, mas provavelmente acha que é uma coisa secundária, que nesse momento não é tão forte, não é tão importante, o importante seria a economia avançar. Só que nós temos aí o que acontece em Davos, em que o presidente não faz um discurso muito curto, decepcionante, segundo os interlocutores internacionais, e fica tudo nas mãos da economia. Quer dizer, toda a promessa que tem é: vamos privatizar, vamos abrir espaço para vocês, vamos tentar aumentar o comércio internacional. Mas não temos nenhuma proposta hoje, e isso eu posso dizer como ex-ministro da Educação, faz décadas que a educação em todas as campanhas eleitorais aparece como promessa.
Essa foi a primeira vez em que um candidato, ainda por cima vitorioso, só falava da educação como ameaça. A educação era uma ameaça à moral das famílias, mas não uma promessa de emancipação, promessa de liberdade, promessa de avanço econômico, que ela de fato é. Então nós estamos num caminho que vai na direção oposta do que um Economist, um Financial Times, do que um liberal do hemisfério norte, anglo-saxão, defenderia, que seria a privatização e tudo mais, mas também e sobretudo educação. O elemento educação está faltando nesse projeto de Brasil. E como ex-ministro da Educação, durante o governo Dilma e também professor universitário, como é que você vê essa quase perseguição ideológica a professores e mesmo alunos na universidade e no ensino brasileiro em geral? É um equívoco gigantesco, porque faz parte da universidade você ter discussão. Veja, eu nunca defendo liberdade de opinião. A universidade não é uma questão de liberdade de opinião, é uma questão de conhecimento. Agora, o conhecimento se dá pela polêmica, pela discussão, pela divergência. O conhecimento não é opinião no sentido de que eu falo o que quiser. É por isso que quando dois defensores do atual governo falaram tem que ensinar o criacionismo, não tem que ensinar. Criacionismo é opinião, é superstição, não tem nenhuma base científica. Agora, que você tem que ensinar tudo que tem base científica, por polêmico que seja, inclusive de visões científicas totalmente opostas entre si, você tem que ensinar. Isso é universidade. Isso não pode ser reprimido. Agora, também não se pode entender que o mundo universitário é um mundo que cada um fala o que lhe dá na telha. O mundo universitário é o mundo da qualidade científica. Então você tem que prestar concurso, tem que fazer tese, tem que mostrar que tem qualidade. Se não tiver isso, não é o espaço de você lecionar. E depois da sua participação como ministro da Educação no governo Dilma, você escreveu o livro A Pátria Educadora em Colapso. Eu queria que você contasse um pouco como foi a experiência de sair da universidade e fazer parte de um governo. Foi uma experiência boa e difícil, muito difícil. Primeiro, eu jamais teria sido convidado para o ministério se a situação do governo estivesse ótima, porque aí haveria 1.000 pessoas disputando o ministério. Então, se eu fui convidado, foi porque realmente era possível convidar uma pessoa que não fosse um líder partidário. Aliás, eu nunca fui filiado a partido algum, nem ao PT, nem a outro. Então, dava para ter esse espaço. Agora, foi muito difícil, porque não havia dinheiro. A base do governo estava toda associada à ideia de que viria mais dinheiro para a educação, de que todas as propostas de reforma da educação estavam monetizadas, e no momento em que você sabe o custo de cada coisa que tem que fazer e não tem dinheiro, o que você tem que fazer? Você tem que dizer como vamos ser criativos, como vamos fazer políticas boas sem dinheiro, talvez adiando algumas, talvez economizando em outras, talvez pensando mais, simulando mais antes de colocar a escola de samba na rua, mas isso tudo não havia espaço. O espaço mais de apoio ao governo, que tinha votado, tinha eleito Dilma no segundo turno para o segundo mandato, esse espaço não estava disposto a abrir mão disso, e isso tornou muito difícil, enfraqueceu muito o governo. O governo acabou perdendo o apoio do seu lado. Isso fortaleceu, por outro lado, extremamente quem era contra um projeto educacional altamente inclusivo, que é o grande mérito do projeto do PT na educação em outras áreas também foi promover uma inclusão de muita gente, socialmente falando. A gente comentou agora há pouco um pouco da campanha de Bolsonaro e da eleição presidencial, e durante essa campanha houve uma banalização da violência, né? Mesmo até um estímulo à violência que já atinge índices gritantes, alarmantes no Brasil. Qual é a consequência dessa banalização da violência na sociedade brasileira? Bom, é terrível porque, por um lado, há um aumento enorme da violência que eu não sei a que se deve. Nós tínhamos 100.000 pessoas nas cadeias quando acabou a ditadura, 30 anos atrás. Hoje temos 700.000 pessoas. E a sensação de insegurança é muito maior. Por que aumentou o crime? Por que aumentou a percepção do crime? Por que as pessoas, quando vão conversar com alguém sobre onde ela mora, a primeira pergunta é se é seguro, não se é bonito, não se tem bom transporte, não sobre o meio ambiente, mas é a segurança. Isso tudo pegou na cabeça das pessoas, está muito forte. Eu não tenho dados estatísticos, a não ser esse do aumento enorme da população encarcerada, mas
O fato é que ficou, por um lado, um medo extraordinário pela insegurança e, por outro lado, soluções, entre aspas, muito fáceis. Como, por exemplo, você arma todo mundo, você desqualifica os direitos humanos, você associa direitos humanos a coisa de bandido. Então, há uma série de erros que foram sendo cometidos que são muito sérios. E disso que a gente pode saber que não vai sair solução. Armando as pessoas, que se vai ter? Vai ser mais fácil o bandido roubar de um cidadão honesto a arma que ele tem, que ele geralmente não saberá manejar direito. Será mais fácil fazer isso. Será mais fácil uma pessoa, num momento de cólera ou de indignação, utilizar uma arma para fazer uma coisa da qual vai se arrepender para o resto da vida. Então, infelizmente, o que está acontecendo é que tudo que é fruto de estudo sério sobre violência, sobre saúde, sobre educação, foi desqualificado nesses últimos anos, sobretudo na campanha do candidato que acabou vitorioso. E, por fim, qual é, na sua opinião, o futuro da democracia no Brasil? É preocupante. Eu não concordo com aquelas pessoas que dizem que as instituições estão funcionando. As instituições não funcionaram, o Executivo parou de funcionar com Dilma, mesmo com Temer, o Legislativo pegou o espaço deles, tanto que o Legislativo destituiu a presidente e depois inviabilizou muito do que Temer quis fazer. O próprio Legislativo perdeu muito em respeito, parte do respeito que ele tinha foi subtraída pelo Supremo Tribunal Federal e por juízes que hoje fazem absolutamente o que querem. Então, nós temos uma situação em que gradualmente cada um dos três poderes constitucionais foi se enfraquecendo e foi perdendo reputação. E você olha, inclusive, é quase uma coincidência. Os percentuais de confiança nas instituições, as instituições sobraram com maior confiança, não são os três poderes constitucionais, nem o Ministério Público, são as Forças Armadas, os bombeiros, as igrejas. Desses três, só os bombeiros que não estão entrando ativamente na política, porque Forças Armadas dão muitos ministros, igrejas estão, sobretudo as não católicas, estão muito falantes também. Então, o que aconteceu? Nós temos uma situação de muita desconfiança recíproca e isso torna extremamente difícil o diálogo. Já de cara, as pessoas desqualificam uma outra, são agressivas. É muito difícil você manter o tecido social desse jeito. Bom, muito obrigada. A RFI entrevistou Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e professor titular de Ética e Filosofia Política da USP.